Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de automação de processos industriais. Pois bem, pessoal, nessa aula aqui, né, nós vamos trabalhar sobre hidráulica e pneumática, e eu vou trazer no início da nossa web aula para vocês um vídeo. Ele vai trazer as diferenças, né, entre válvulas de três duas vias para cinco duas vias, mas o principal que eu quero que vocês vejam, né, além da questão construtiva, como é uma válvula, poder identificar ela, principalmente a atuação dela, o que ela faz. Creio que muitos já tiveram contato com válvula, mas os que ainda não tiveram possam fazer a visualização e ajudar na hora que a gente for trabalhar no conceitual. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês veem a minha tela? Nesse momento. Deixa eu colocar o áudio aqui, que ele veio sem áudio. Aí. Vocês veem minha tela nesse momento, um vídeo do YouTube. Hilton, Cláudio, estão vendo? Sim. Vou soltar aqui por um segundo, vocês me confirmam se o som tá legal. Diferença entre uma válvula 3 duas vias e uma válvula 5 duas vias. Chegou o Ok. som para vocês? Beleza, Sim. vou soltar o vídeo aqui, ó. Vou explicar toda a diferença para vocês. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da MTI Brasil. Já aproveito e peço para você se inscrever no canal, porque a gente está sempre trazendo novidades sobre automação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a diferença entre as duas válvulas aqui que eu estou mostrando para vocês. Uma é uma válvula 3 duas vias e a outra é uma válvula 5 duas vias. Parecem iguais, né? Mas é uma grande diferença, né? 5 duas vias e 3 duas vias se referem ao número de portas e o número de posições das válvulas. Então, essa válvula 5 duas vias tem 3 conexões de um lado e 2 conexões de saída do outro, 5 conexões. Já a 3 duas vias vai ter 2 de um lado e uma de saída, 3 conexões. Essas duas válvulas têm 2 posições, ligadas ou desligadas, e essas duas são solenoide. Então, ó, vou mostrar aqui, ó, essa é a válvula da Artec, a 4V210, uma das válvulas mais comuns e mais confiáveis no mercado, e ela tem uma indicação aqui das portas, tá? Então, a porta de entrada na nomenclatura da Artec é sempre indicada com P, de pressurização. A porta A e B aqui em cima são as saídas para os dois lados do cilindro. E a porta R e S são os dois escapes, tá? Agora vamos ver a 3 duas vias. Nós também temos aqui o modelo da Artec, é o 3V210, e a indicação de P indica a porta de conexão de ar, né, a porta de entrada, a é a porta de saída e a porta R é a porta de escape. Alguns fabricantes usam uma nomenclatura diferente, a numeração em vez de letras, né? O P em alguns fabricantes é substituído por 1, pelo número 1. E a porta A e B, como a gente vê aqui, substituído pelo número 2 e 4. E o escape R e S pelo número 3 e 5. Tá? Então, pessoal, a válvula 5 duas vias é a válvula mais utilizada para controlar um cilindro pneumático, porque ela tem uma saída para cada lado. Eu vou ligar aqui para vocês, tá? Agora eu vou tirar essa válvula solenoide e eu vou ligar para vocês uma válvula 5 duas vias controlando o cilindro e vou mostrar a válvula 3 duas vias. Então, olha lá, pessoal, aqui eu tenho uma montagem de um cilindro pneumático duplação e uma válvula 5 duas vias, tá? Então, ó, a válvula 5 duas vias vai ter uma entrada, que essa entrada P é pressurização de ar, e as duas saídas A e B, cada uma vai para um lado do cilindro, tá? Então, ó, essa é a vantagem da válvula 5 duas vias, por isso que ela é usada para controlar o cilindro, porque ela já atua nessa porta e nessa porta do cilindro. Não, o cilindro, como eu falei, o cilindro pneumático dupla ação é muito mais comum. Às vezes as pessoas acham que o cilindro simples ação é mais comum. Não, ele é bem mais complexo e muito mais caro. O simples ação, você vai controlar uma porta e a outra porta ela vai retornar por uma mola, tá? É muito mais complexo e muito mais caro. O mais comum realmente é um cilindro de dupla ação. Mas se você tiver um cilindro de simples ação, em algumas aplicações específicas é necessário, aplicações de segurança, por exemplo, você vai usar uma válvula 3 duas vias. Então agora eu vou montar aqui uma válvula 3 duas vias. Você pode ver a porta P, é a porta de pressurização, a porta A é de saída. Vou ligar a entrada de ar aqui e aqui
controlando um lado do cilindro. Então, ó, com uma válvula 3 duas vias, eu aciono o lado do cilindro. Quando eu desaciono, o cilindro simples ação, ele vai retornar com a força da mola. Aqui eu estou empurrando eu mesmo, porque a válvula, ela é 3 duas vias, então, quando a válvula não está acionada, essa porta está sendo conectada para o escape de ar. Então, o ar consegue escapar e o cilindro se move, tá? Então, eu aciono e agora essa porta está conectada ao escape e eu consigo puxar o cilindro de volta. Se eu tivesse uma mola, ia ser a mola no cilindro de simples ação, a mola que é empurrar o cilindro de volta, tá? Eu posso usar duas válvulas, 3 duas vias para controlar o cilindro? Sim, vamos montar aqui para vocês verem. Ó, então agora eu tenho duas válvulas, 3 duas vias, uma ligada em cada porta do cilindro. Então essa válvula eu uso para fazer a extensão e a outra válvula vai retrair. A grande questão é, na válvula 3 duas vias, nenhuma das válvulas está acionada, então o cilindro está solto, tá? Eu consigo empurrar. Então, por isso que não é adequado. Tem algumas aplicações que é necessário esse tipo de aplicação, mas normalmente por isso que se usa a válvula 5 duas vias, que ela mantém a pressão. E aqui no caso, você aciona as duas portas. Mas quando você solta os dois lados, ele fica solto a haste. Aqui, ó, só para vocês verem interessante, se eu acionar as duas válvulas ao mesmo tempo, eu vou pressurizar as duas portas, tá? Por que o cilindro está se movendo? Muito simples, porque o cilindro pneumático, um dos lados vai ter uma área de atuação maior, porque não tem a haste, tá? Então, sempre a extensão, a força de extensão é maior. Se eu pressurizar os dois lados, ó, ele vai estender, tá? Então, pessoal, é isso para o nosso vídeo de hoje, explicando a diferença entre a válvula pneumática 5 duas vias e 3 duas vias. Por favor, deixe um comentário se você tiver qualquer dúvida e rápido a gente vai responder. Pessoal, conseguiram ver bem o vídeo aí? Principalmente o funcionamento, né? O que que acontece? Por que que tem aquela válvula? Porque no caso ali, pneumático, né? Usando o ar, mas o hidráulico seria similar. Vai ter diferença entre os dois sistemas, né? Porque um e porque o outro. O principal, o pneumático, usa ar comprimido e o hidráulico usa um óleo, né? Para fazer essa transferência de força, movimentação e tudo mais. Mas a ideia é que essas válvulas controlem, né? No caso ali, o caminho que vai ser pressurizado com o ar. E ali tem um atuador, né? Um cilindro era de duplação. Você pode implementar diversas funcionalidades com a movimentação dele. Então vamos lá. Válvulas, né? O que são válvulas? São os elementos utilizados para comando de atuadores, exercendo função preponderante dentro de circuitos fluídicos e são classificados conforme suas funções. Podem ser controladoras de direção, controladoras de fluxo, de pressão e de bloqueio. Temos as válvulas direcionais, que a função de uma válvula direcional é a de monitorar o sentido de fluxo atendendo à necessidade do circuito. São caracterizadas por número de vias, número de posições, posição de repouso, tipo de acionamento, tipo de retorno e vazão. Então vamos lá para identificar. Por que válvulas 3 duas vias, 5 duas vias? Vocês sabem identificar por que tem essa numeração? Cláudio, Juscelino, Wilton? Eu creio que é pelo tanto de saída delas, não? Tem a ver, Pela quantidade de saída. tem a ver. É o número de E vias, né? também pela pressão, né? Pela Oi? pressão. É Não, uma dá pressão e volta. A de três, duas vias. E a de duas, 5 vias, aí ela dá pressão e permanece. é o que ele mostrou lá, mas de fato, nós vamos ver agora então, Wilton, ó, por que 3 duas vezes ou por que 5 duas vezes, e temos diferentes válvulas também. Primeiro são o número de posições, certo? Então, ó, são representadas 2, 3 posições, é o número de quadradinhos que a gente tem no desenho da válvula. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa válvula aqui tem 2 quadradinhos, né? Então, ela tem Isso. 2 posições. Então, ela já seria uma válvula, o número de vias, barra, aí seria 2, né? Barra 2. Então, pode ser uma válvula 3 duas vias, 5 duas vias, assim vai. Então, o número de posições que ele comuta.
Lá naquela válvula 3 duas vias, era uma posição que ele deixava passar o ar e na outra posição o ar vazava para o escape, certo? 5 duas vias, a gente também tem duas posições que a gente pode deixar essa válvula. Tem válvula que é aberta ou fechada, e assim vai. Então, é o número de posições, é o segundo número. Eu vou usar aqui para escrever, ó. Então, se eu tenho uma válvula 5, né, geralmente 5 duas vias, né? 5 duas vias. O que que acontece? Você tem duas posições, né? Esse número de cada barra é o número de posições, e esse número aqui é o número de vias. Tem 5 vias. Então, posições, ó, as válvulas são representadas graficamente por quadrados. O número de quadrados unidos representa o número de posições ou manobras distintas que uma válvula pode assumir. Então, ela está de um jeito ou está de outro, né? Devemos saber que uma válvula de controle direcional possui no mínimo dois quadrados, ou seja, realiza no mínimo duas manobras. Então, aqui dois, se fosse essa válvula aqui, poderia ser uma válvula 5, 3 vias, né? Que aí o 3 significa 3 posições. E o primeiro número aqui, ó, representa o número de vias. Pode ser 3 duas vias, 5 duas vias, e assim vai. Então, o número de vias de vias de uma válvula de controle direcional corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode assumir. Duas vias, ó. Geralmente ele deixa esse sinal aqui, ó. Então, ele tem duas conexões. Três E aí, no vias. caso, é as vias. Oi? Aí, no caso, é as vias, né? Exato. Então, aqui, três vias, por quê? Aqui, quatro vias, ó. Estou circulando para vocês. Então, essa é a forma de Entendi. verificação. Vamos para o próximo aqui, ó. Então, os quadrados aqui representam, né, a posição que podemos encontrar as vias de passagem, de bloqueio ou combinação. De passagem aqui, ó, ele teria uma via aqui e outra aqui, ele deixa passar. Então, uma entrada e uma saída. Aqui é de bloqueio, ó. Por mais que ele tenha uma via aqui, nessa posição está fechado. Esse aqui já teria três vias, uma via aqui e outra aqui. No caso, você poderia ter o P aqui, né, ou a de entrada, ou o número 1. Aqui é de trabalho, né? O A ou o número 2. E aqui seria a via de escape, né? No caso, ela vai estar fechada. Que pode ser a letra R, né? Ou o número 3. E aqui você já teria quatro vias, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui nessa posição. Posição de passagem, de bloqueio, de ambas, né? Pode comutar. Esse aqui também, passando para lá e voltando por aqui, assim vai. Observação: devemos considerar apenas a identificação de um quadrado. O número de vias deve corresponder nos dois. Então tem que ter o mesmo tanto. Vamos contar aqui nesse aqui, ó. Eu tenho uma via aqui e uma via aqui, certo? Aqui também eu tenho Certo. uma via aqui e uma via aqui. Quantos quadrados eu tenho? Dois. Dois. Eu sempre conto o número de vias pelo meu quadradinho da direita, que é o quadrado da posição inicial. Então aqui eu tenho duas vias, dessa aula tem dois, né? Porque tem duas vias, barra, quantos quadradinhos? Dois, então tem duas posições. Então essa é uma válvula duas por duas vias. Primeiro número de vias, que está aqui, ó, uma aqui e outra aqui. E o segundo número, o número de quadrados, esse aqui, né? E esse aqui. Então, essa é uma válvula duas por duas Interessante. vias. Sim, Hilton. Interessante, viu? Vamos nessa aqui do lado. A gente vai fazer a contagem conforme esse quadrado aqui. Qual que é o número de vias? Vamos contar? Eu tenho uma aqui, eu tenho uma segunda via aqui e uma terceira aqui em cima. Então, já é uma válvula de 3 Três por vias. quantas posições eu tenho? É o número de quadrados. Quantos quadrados eu tenho? Dois. Então, é 3 por duas vias essa válvula ali. E é assim que identifica a válvula. Parece um negócio de outro mundo, né? Tranquilo desse jeito. E sempre o número de vias que tiver em um quadrado aqui tem que ter o mesmo tanto no outro. Ixi, agora eu não sei como que pega a borracha. Escrevi. Mas aqui, ó, vai ter uma aqui e outra aqui. Três vias também. Então é uma válvula 3 por duas vias. Vamos seguir? Ô, Sim. Everton, eu não entendi essa, não. Esse segundo quadradinho aí,
Ele não Uhum. tinha, né? Era 3 vias? 3 vias. Uhum. Sim, Aí, 2 quadrados. 3 vias, 2 quadrados, entendi. exato. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Aí eu contei, né? Tem 3 vias. Aí eu já anoto 3 3 vias. e depois Por o 2 número de quadrados. posição, 2 quadrados, exatamente. E sempre, aí uma coisa que você sempre vai ver é que o número de vias aqui tem que ser igual aqui. Tá vendo? Que é 2, 3 Entendi. vias. Sempre tem que bater. Os dois Ah, quadrados tem que ter o mesmo tanto de número de vias. Por quê? ah, De tá. fato, você vai lá numa válvula de 3 duas vezes, você vai colocar 3 conectores, né? Ou pode deixar o escape livre. E aqui teria que ser da mesma forma, né? Tem que ter as 3 vias, porque você tem 3 condutores conectados lá, seja para o óleo Que aí, hidráulico, nesse ou caso, é seja, entrada e saída, nós vamos chegar nessa parte aí. Ah, Primeiro tá, tem que beleza. pegar, senão vai misturar tudo, tá, Hilton? É que a parte da entrada e saída já vai ficando um Positivo. pouquinho mais complicado. Vamos lá. Nós temos tipos de acionamento de válvula. Válvula de controle direcional define a sua aplicação no circuito. Estes acionamentos podem ocorrer por força muscular, mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica. Como que funciona? Acionamento muscular, que a gente realiza a força. Ah, o desenho dele no geral é esse aqui, ó. Quando a gente olhar uma válvula, vai ter esse desenho na parte esquerda, que é o tipo de acionamento. Se for por botão, vai ter esse desenho aqui. Se for por alavanca, vai ter esse aqui. Se for por pedal, vai ter esse aqui. Aí mudando, acionamento mecânico, né? Símbolo de acionamento mecânico. Esse que geralmente é rolete. Movimentei minha válvula, meu braço avançou, tocou em alguma coisa. Ou aciona, por exemplo, na porta. Abriu uma porta, aciona minha válvula. Então, geralmente é esse aqui, né? Acionamento mecânico, por piloto hidráulico. Então, chegou uma pressão de óleo no meu acionamento e ele vai deixar a válvula fluir. Por piloto pneumático, chegou pressão de ar na minha válvula no acionamento. Ele vai mudar a minha posição. Ou por solenoide, conforme ele fez no vídeo lá que a gente assistiu. Aqui cada um dos tipos, muscular, né, emissoras de sinal de pequeno porte, símbolo aqui de acionamento botão, alavanca, alavanca com trava, e pedal para acionamento com os pés. Pressão piloto. Então, outra coisa legal, vou mostrar para você aqui enquanto isso. Tá vendo que o acionamento hidráulico, o desenho desse triângulo, ele é todo preto, certo? E no Sim, pneumático ele é branquinho? sim. Quando vocês pegarem projetos, é isso que vai diferenciar. Quando tiver, tá difícil, não sei se é hidráulico ou se é pneumático. Geralmente o hidráulico vem preenchido, né? Vem na cor preta e o pneumático vem na cor branca. Ou tipo de acionamento, a gente já vai ver mais à frente. Então vamos lá. Entendi. Então aqui, né, muscular, muscular é por força mesmo, é botão, alavanca, alavanca com trava pedal. Piloto positivo, o desenho está branquinho, então quer dizer que é pneumático. Se o desenho tivesse preenchido, né, na cor preta, aí já seria o controle por hidráulica. Posso ter uma válvula pneumática, né, válvula que funciona com ar comprimido e o piloto hidráulico? Pode. O que seria o piloto? O que manda acionar, entendeu? Posso ter uma válvula hidráulica com piloto pneumático? Pode também. Então, você pode ter os dois sistemas ali ao mesmo tempo. E aqui temos, né, por pressão positiva. Então, chegou pressão ali no acionamento, ele muda de posição a válvula, né, comuta. E pode ser por decréscimo de pressão. Tirei a pressão de uma vez, ela movimenta também. Então, aqui pensando só no acionamento. O acionamento seria o sinal, o 220 que a gente tem na contactora, né? O sinal para funcionar a nossa válvula. Ou o acionamento por pressão diferencial. Temos os acionamentos mecânicos, né? Rolete, gatilho, mola e pino apalpador. Temos acionamentos elétricos, né? Por um solenoide, indireto, né? Solenoide alimentado aqui por pneumática, branquinho, ou combinado tanto por pressão pneumática, está branquinho, ou por uma solenoide também. Temos os tipos de acionamento, né? Esse aqui já é bom, vou deixar essa apostila com vocês na plataforma, é bom dar uma lida depois. Eletroímã, né? Com enrolamento ativo, dois enrolamentos ativos em sentido contrário. Acionamento indireto, né? Por pressão na válvula de pré-comando e por decréscimo de pressão na válvula de pré-comando. Vamos ao retorno.
minha válvula avançou. Lembra lá que ele tinha 5 duas vias? Ele tinha uma manete, né, que ele mudava ali a posição da válvula conforme a manete e o acionamento ali por solenoide. Então aqui, né, nós temos retornos. Lá não tinha nenhuma válvula que retornava sozinha, porque era de dupla ação. Então você tem duas entradas. Para ela movimentar, por exemplo, para cá, você tem que entrar com ar comprimido ou com óleo hidráulico aqui. E quando você quer que retorne a haste, né, recolhe, você tem que entrar com ar comprimido ou óleo hidráulico nessa entrada de cá. Retorno por pressão por piloto positivo. Então chega o, o ar comprimido também, né, para fazer ela retornar. E piloto negativo, suprimento interno por mola, que é um dos mais comuns, né, que a gente tem quando precisa de retorno, ou por retorno por solenoide, né, que ele seja elétrico. E aí chega agora outra. Ah, não, né? Vamos ver essas válvulas, depois eu vou mostrar as entradas e saídas. Hilton, essa válvula aqui, vamos contar? Ó, uma entrada, duas, três, certo? Então já tem uma válvula 3, certo. 3. Quantos quadrados? Duas vias. É Duas uma válvula vias. 3, duas vias, excelente. Qual que é o tipo de acionamento aqui, ó? É um botão, né? É, Então aciona por isso. botão e o retorno tem um desenho de uma De uma serrinha. mola. É uma mola. Uma mola, é. Tem uma válvula 3, duas vias por acionamento por botão e retorno por mola. Mola. Vamos aqui embaixo. Quantas vias? Uma, duas, três. Então, é uma 3. válvula 3 por Duas vias. 3 por duas vias. Então, eu tenho 3 vias e duas posições. Válvula 3, duas vias. 3 por duas vias. Acionamento, isso aqui, salvo engano, é alavanca, né? Acionamento por Alavanca, é. alavanca e retorno por, que a gente acabou de Mola. ver, por mola. Excelente. Mola. Esse aqui já é mais difícil, esse aqui é o piloto, né? Então, é um piloto pneumático. Então, vai chegar uma pressão de ar ali. Quantas vias nós temos nessa aqui, Hilton? Vamos contar? Uma, Uma, duas, 3, 4, 5. três, quatro, cinco. Excelente. Quanto? Cinco por? Duas vias. Moço, matou. Já sabe identificar a válvula. Cinco por duas vias, acionamento por piloto, né? Pneumático e retorno Mola. por mola. Excelente. Vamos pegar uma outra válvula aqui. Pegar essa aqui em cima, ó. Eu tenho uma, duas, três, 5. quatro, cinco de novo, né? Cinco por? Duas vias. 5 por 2. Agora o acionamento, né, por solenoide, acionamento com piloto hidráulico, né? Ou pneumático, branquinho e retorno por mola. Depois você pode reparar que aqui, tá vendo que o quadrado tá numerado, é sempre o da direita. Se você contar no da esquerda, vai dar 5 vias também, ó. 2, 3, 4, 5. Então sempre bate, né? 5 por duas vias, acionamento por solenoide, piloto pneumático e retorno por mola. Deixa eu ver uma outra Mola. aqui. E aqui só apareceu de duas vezes. Eu queria pegar, de 5 e de 3, 5 e 3 vias, né? A maioria eu queria pegar uma com 3 posições, mas não teve aqui. Seguimos isso aqui, depois na apostila vocês podem ir lá ficar treinando também. Se ficar com dúvida, né? Não sei se o Wilton, eu creio que ele não leu, que ele contou comigo, mas embaixo da válvula tem, né? Qual que é a identificação dela. A primeira aqui é o acionamento e segundo o retorno. Válvulas normalmente abertas e normalmente fechadas, Hilton, Cláudio, deixa eu ver quem está comigo, Juscelino também, né? E os demais que estão assistindo esse vídeo posteriormente. A posição inicial da válvula é sempre a posição da direita. Se for uma válvula com 3 posições, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Com 3 posições, aí a posição do meio é a posição inicial. Se for com 2 posições ou 2 quadrados, é sempre o da direita. Então, as válvulas de 2 e 3 vias com retorno por mola podem ser tanto normalmente abertas como normalmente fechadas. Isso é quando o atuador não está energizado, o fluxo pode passar ou não através da válvula. Essa aqui, vamos lá. A gente tem a simbologia de bloqueio, certo? Que é essa aqui, ó. Esse símbolo aqui quer dizer que não vai passar, ó. Tem essa barra aqui e essa barra aqui. Não vai passar o fluido nessa posição.
Então, se não passa, nós temos uma válvula normalmente fechada. Ela não deixa passar. E nós temos a normalmente aberta, que a seta já indica, ó, a passagem direta, né? Então, se está passando aqui, eu tenho uma válvula normalmente aberta. Então, a primeira posição dela, sem você fazer nada, ela vai estar normalmente aberta com esse desenho e normalmente fechada com esse desenho. Válvula aqui, 2 por 2 vias, né? Nós temos só duas aqui, ó, e 2 quadrados, normalmente fechada, e aqui também, só que normalmente aberta. Essa aqui já tem mais vias, né? Uma, duas, 3 vias com 2 posições, né? Normalmente fechada. Por que normalmente fechada essa aqui? Vamos lá. Aqui já vai entrar a questão das nomenclaturas, Hilton. O P, né, geralmente significa pressão, mas é o ponto de trabalho, onde você vai anexar sua alimentação. No caso que vamos usar pneumática, ar comprimido. Ou hidráulica, sua alimentação de óleo hidráulico. A posição A é a posição de trabalho. Então, é a que vai ligar direto no atuador, né? Que você quer alimentar com ou com óleo ou com ar. E o T é a posição de escape. Então tá entrando o ar aqui, ele já bloqueia direto. Ó. Ele entrou por aqui e já bloqueou. Então quer dizer que eu estou normalmente fechado. Não passo o ar enquanto eu não mudar minha posição. E aqui já é diferente, ó, né? Meu P de pressão, né? Que é, eu vou colocar o meu óleo comprimido ou meu ar. Meu ar comprimido ou meu óleo hidráulico já está direto na posição A, que é a posição de trabalho. Então aqui é normalmente aberto a simbologia. Aqui ele vai mostrar agora sim as entradas e saídas. Se o Hilton tinha perguntado, a gente já sabe ver número de vias, número de posições, tipo de acionamento, tipo de retorno e a posição inicial, se é normalmente aberto ou normalmente fechado. E agora sim a identificação de entrada. Conexão de pressão ou abastecimento, 1 ou P, depende em que norma foi fabricado a sua válvula, se é na ISO 5599 ou na ISO 1219. Pelo número já dá para perceber que essa aqui é mais nova do que essa, né? Então, mais comum a gente já ter nomenclaturas com números, mas também pode ser que encontre válvulas nomenclaturas com letras. Alimentação, pressão é 1 e P. Exaustão e escape, 3 e 5 ou R e S, né? Dependendo da norma. Se fosse as de saída ou de trabalho, né? Que a gente vai usar de fato para alimentar o nosso atuador, 2 e 4, A e B. E as de piloto, né? 10, 12, 14, X, Y, Z. Então, toda vez que você vê o número 1, entrada de pressão. Viu a letra P, entrada de pressão. Viu o número 2 ou a letra A, saída de pressão, trabalho. Vamos dizer que tivesse uma via aqui que era 4. Viu 4 ou a letra B, trabalho também. Viu um 3 aqui, ou a letra R, é escape. E se tivesse uma outra via aqui, ó, o número 5 ou a letra S, é escape também. No caso aqui são 3 vias, né? 3 duas vias. Se fosse uma de 5 duas vias. Vamos lá para mostrar para vocês como que funciona o funcionamento de uma válvula. Essa que normalmente fechada, tá vendo que o ar comprimido ou o óleo entraria aqui e ela está travando? Não deixa passar para o ar, que seria de trabalho. Então, nessa posição, ela está normalmente fechada. Se alguém apertar o botão, ó, imprimiu força aqui, né? Tá a seta. A mola contraiu, ele deixou passar. Então, entra aqui e sai aqui. Agora sim, está deixando o nosso óleo hidráulico, o nosso ar comprimido, passar de fato para o que a gente quer fazer o trabalho. Viu? Por isso que são 2 posições, 2 quadradinhos. Aqui, né, o meu bloqueio tá na entrada, depois que eu empurrar, o bloqueio passa e fica sem bloqueio nenhum, fica normalmente aberta. Para 3 duas vias da mesma forma. Vamos lá, ó. A entrada é aqui no P, e eu tenho minha posição de trabalho e meu escape.
Então, no caso aqui, ele não deixa passar, né? Ele está normalmente fechado. Se eu mudar de posição, né, empurrar a mola contra aí, ele entra aqui e sai aqui, ó. Ele deixa trabalhar de forma tranquila. E aí vai funcionar. Por isso que são duas posições, né? Uma é de bloqueio, normalmente fechada, e a outra ele deixa passar. Então é isso que a válvula faz. Uma hora deixa passar, outra hora não deixa. Similar ao que a gente tem numa contactora, similar ao que a gente tem no interruptor em casa, que uma hora está ligado, outra hora desligado, similar ao que a gente tem na torneira de casa. Uma hora você abre, outra hora você fecha, né? Então é on ou off, né? Ligado ou desligado. Aqui no nosso começo de conteúdo. Tem válvulas 4, duas vias também, que é essa aqui. Ela deixa. Mas 4, duas vias a gente vai um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. Tipos de centro que a gente tem nas válvulas, geralmente de 3 posições. Centro aberto, o que acontece? Aqui você não faz nada, né? Centro fechado, perdão. Aqui não tá ligando ninguém, tá tudo bloqueado. Aqui, centro aberto, tá todo mundo ligado. Então aqui tá tranquilo para trabalhar. Centro tandem, que ele não tá mandando para as posições de trabalho, né? Ele tá passando e voltando aqui. E o centro aberto negativo, que as duas de trabalho se esvaziam, né? Está indo na posição T. Então, aqui vai em todos os momentos, eu vou pedir para vocês verificarem, né? Na nossa apostila, que válvulas controladoras de pressão, que nós vamos ter, né? Limitadoras de pressão, que é a válvula de segurança ou de alívio, que permite o desvio do fluxo sempre que a pressão exceder o valor fixado. Exemplo, estou trabalhando aqui com as minhas mangueiras suportam até tantos quilopascal. Passou disso, minha válvula de segurança entra, porque senão vai explodir tudo, né? Não vai suportar a pressão e vai danificar. Então, eu tenho válvulas limitadoras de pressão, válvula de sequência, que ela vai fazer o sequenciamento aqui de acionamento nos meus atuadores, válvulas de contrabalanço, que remete o fluxo, ó. Circuito de prensa, quando a válvula direcional remete o fluxo para o lado traseiro do atuador, o peso fixado na haste cairá de maneira incontrolável. O fluxo da bomba não conseguirá manter-se. Para evitar a situação, a válvula de pressão normalmente fechada é instalada abaixo do cilindro da prensa. O carretel da válvula não conectará as vias principais e secundária até que uma pressão que é transmitida à extremidade do carretel seja maior do que a pressão desenvolvida pelo peso. Então, justamente para balancear, para não deixar ele cair de uma vez. Válvulas redutoras de pressão também, né? Que a gente tem a ideia de reduzindo essa pressão no nosso circuito, descarga do circuito, e aqui é a simbologia dessas válvulas de pressão: limitadora, descarga, sequência com retenção, contrabalanço diferencial com retenção e válvula redutora de pressão com retenção. Temos as válvulas de bloqueio, a simbologia dela aqui, ó, para só passar depois que chegar a certa pressão aqui, ó. Fluxo livre, 2000 PSI. Então, elas bloqueiam a passagem do ar, possibilitando operações lógicas então até 2000, né, o máximo, 2000 PSI pode passar. Se não, bloqueado. Aí depende muito de como você vai montar o seu sistema. Deixa eu ver uma outra aqui, válvula alternadora ou alternadora é ou, e a válvula de simultaneidade aí. Tem que estar os dois ao mesmo tempo para que funcione. Temos as válvulas que controlam vazão, que são essas aqui. E aqui vamos entrar nos métodos. Eu quero mostrar para vocês, Hilton, agora no Fluid Sim. Aquela válvula lá que você me mostrou lá na empresa, né? Tem dela lá. Tem, né? Essa Essa aqui? daí. Isso, É, lá a gente essa é a regula a variável. quantidade de ar que é para sair. Essa é a variável. Então, deixa eu abrir o Fluid Sim aqui para mostrar essas válvulas no funcionamento delas. Está lá embaixo. Tá aqui. Vou pegar o pneumático. Deixa eu ver quantos sistemas eu já tenho aqui no pneumático. Tá aqui o nosso Fluid Sim. Eu vou abrir um arquivo aqui
Meus downloads não tem nenhum. Tem sim. Tá aqui, downloads, velho. Tenho um projeto. Deixa eu ver quantos mais eu tenho aqui. Aqui tem um sistema bonito, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior para vocês verem. Então tá aqui. O que acontece, ó? As válvulas. Vamos identificar essas válvulas comigo? Deixa eu pegar e fazer um novo aqui, depois eu abro esse. Tá aqui. Deixa eu abrir de novo que o bicho... Aí ficou num zoom maior que eu queria. Tá aqui, ó, nossas simbologias no Fluid Sim. Vou pegar uma válvula aqui para a gente trabalhar. Essa válvula aqui, ó. Consegue identificar ela? Deixa eu ver quem tá comigo. Wilton, Cláudio. Consegue identificar ela tranquilamente? Juscelino. Sim, Vamos lá. Que válvula é essa aqui? essa é a válvula de retenção, né? Ela não tem saída, só tem duas É, saídas na lateral. é normalmente fechada, né? É fechada, isso. E quantas posições, quantas vias? É duas por duas? Excelente. Pegou a manha. Deixa eu pegar uma outra válvula aqui. 2 por 2 vias. Aqui, ó. Duas. Eu tenho duas vias, né? Que é o primeiro número, dois, aí barra, duas posições que eu tenho 2 quadrados. E o Wilton falou bem, normalmente fechado, porque tá bloqueado aqui. Quer ver o funcionamento? Ó? Vou colocar um compressor, né? Vou ligar ele no aqui. Se eu mudar essa posição, é que essa válvula eu não coloquei o acionamento dela. Vou colocar um acionamento aqui por botão e retorno por mola. Bring return. Isso. É que se eu apertar, ó, vai ter que botar na simulação. Se eu apertar, ele muda de posição, ó lá, e deixaria passar. Vou colocar uma válvula aqui de simplização. Deixa eu parar a simulação. Então vamos lá, vou ligar direto, ó. Beleza. Simular minha válvula de duas. Tá fechado, ó. Meu compressor tá mandando ar, mas ele não deixa passar. Na hora que eu aperto, eu mudo a posição. Você viu a minha haste indo embora? Pô, avançando? Vou lá de novo, ó. Vi? Exatamente. Você viu que o simplização não volta? Não, não volta. Então eu terei que colocar um de dupla ação, ou eu posso mudar minha válvula aqui, apesar que ela está com retorno por mola. Deixa eu ver aqui se vai. Ah, tinha que ter voltado. Ah, é. Agora eu inverti. Tá certo. Então é simplização, né? Extensão e um pistão. Spring returned. Sem sensibilidade. Deixa eu ver outra coisa aqui. Spring returned. É isso aqui mesmo. Ela tinha que retornar só. Eu acionei. E aí ele. Ah, é, porque fecha depois. Aí o ar não consegue vazar. Dá pra ver certinho, Aí ó. ele não volta, né? É, não volta porque tá fechado. Aqui teria que ser uma de 3 vias, que aí ia deixar o ar escapar. Quer ver? Vamos lá. Agora eu vou mudar. Eu já dei a dica antes. Vou colocar uma outra válvula aqui. Que válvula é essa aqui, pessoal? Qual válvula é essa aqui? É duas por duas? Aqui, ó. Uma, duas, três. Duas. Tá vendo que nesse quadrado tem Três. 3? Então é 3 por... Quantos Três quadrados por tem? duas. 3 por 2 vias, Dois. excelente. Então, como que a gente liga 3 por 2 vias, ó? Eu coloco minha alimentação, aqui é meu compressor, tá?
Meu compressor na 1, a minha 2 é a de trabalho, que eu ligo no meu atuador, e a minha 3 fica aqui. O que acontece, ó? Antes de funcionar, deixa eu colocar acionamento manual e retorno por mola. Antes de eu acionar, tá fechado. Tá vendo que o meu compressor tá mandando o ar na posição 1, mas ela tá bloqueada? Certo. Então ele não vai mandar nada lá, ó. Ok, ok, olha lá. O compressor tá mandando, mas a válvula não deixa passar. Quando eu mudar, olha lá, ó, ele deixa passar. Tá vendo que passa direto? Eu mudei para outra posição, ele deixa passar direto para mim, para o meu atuador, que é o meu cilindro de simples ação. Quando eu tirar, né, eu parar de clicar, a válvula volta por causa da mola. E aí vai ligar o 2 com a saída, quer ver, ó? E aí deixa ele voltar porque o ar vazou por aqui, ó. Ó, energizei a minha válvula, apertei, né, manualmente. Ela deixou passar meu ar comprimido e meu ar comprimido foi por esse caminho e esticou, né? Esticou, estendeu o meu cilindro. Na hora que eu tiro o clique, volta, né? Ele vem para a posição que é a normal dele e aí vem ligado, né? De trabalho direto para de escape, que é a 3. Então aqui é 1, aqui é a 2 e aqui é a 3. Certo, Wilton? Certo. Então Pai, cadê vamos o dar. Claudio? Não conversou hoje aí? O que que é? Acho que Tá aí esse mesmo? é que esse aqui não tem microfone, se eu não me engano, ele tem que logar com o outro. Ah, tá. É o outro que ele tem um microfone, ele não logou ainda com o outro perfil dele. Aqui eu vou colocar outra válvula, né? E essa válvula aqui, qual que é? Eu tô passando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos quadrados? 2. Que válvula que é? É 4x2? Excelente. Mudou a voz. Quem falou pra mim foi o Juscelino, né? Positivo. Excelente, Isso. Juscelino. 4 por 2 vias. Gostei. Vamos ver como Rapaz, que é ele já essa. tá pegando já o trem, ó. Pegou, pegou. Esse aqui é importante, né? Que é o conceitual para funcionar. Se eu ligar aqui, ó, eu gosto de ligar no 2, primeira de trabalho, né? Que é a primeira posição, e o 1 aqui, né, energizando. Eu tenho duas vias sobrando. O que que ele vai fazer aqui? Nesse primeiro momento, ele não faz nada. Eu vou colocar agora o meu retorno com travo. Então, vou aqui, ó, acionamento com travo e meu retorno por mola normal. Ó, pode ver que na hora que eu energizar, que eu deixar passar o óleo ou o ar comprimido, ele já deixa funcionar. Se eu mudar de posição, ele retorna. Que aqui tem trava, né? Se ele voltar, ele estica. Essa válvula duas vezes daria para fazer esse controle. Que aí agora não tem ar aqui dentro, nem tem óleo, ele retorna pela mola. Mas seria um desperdício. Então, de simples ação, a dificuldade dele é no retorno. Para isso, você tem que usar uma válvula de 3, duas vias. E o cilindro tem que ter retorno por mola, para que ele funcione bem. Excelente. Agora eu vou botar uma válvula diferente aqui, ó. Vou tirar só os pilotos aqui para não atrapalhar na visualização. Vou contar para vocês que válvula é essa. Aqui, ó. Quando tem 3 quadrados, você conta o do meio, que é a posição inicial. Quantas vias tem? 5. 5 por 5 por número. 3. Excelente. 5 por 3 vias. Essa válvula aqui já é maior. O centro dela é bloqueado e você tem outras saídas. Vou usar aqui um cilindro de duplação para a gente ligar ele. Vou colocar meu cilindro de duplação, vou colocar o meu compressor, né? Beleza. Então, eu vou ligar minha posição 2 de cá, minha posição 4 de cá, minha duplação ajustável, sem sensibilidade, um pistão só. Variável? Não quero que seja variável, não. Beleza. Simplesão. E aqui eu alimento na posição 1 e tenho dois escapes. Como que vai funcionar? Vou colocar meu acionamento
com trava. Nem precisa de retorno, né? Quando tem trava, você tem que apertar de novo. Seria o sem ser pulsante, com trava, né? Botoeira com trava seria um exemplo. Vou energizar aqui nessa válvula 5 3 vias. Olha lá, ó, não funciona porque está bloqueado. Chegando aqui na posição 1, mas não passa para ninguém. Quando eu apertar uma vez, ele mudou a posição e estendeu. Por quê? O 1 ligou com o 4. Se eu apertar de novo, ele volta para o meio. E para eu ir para o outro lado, eu teria que ter um outro piloto aqui para fazer a mudança de posição para o outro lado, né? No caso, eu apertei, mas eu vou colocar aqui uma outra trava do outro lado. Seria o tipo de retorno, mas para 5 vias você precisa do retorno para comutar a posição. Vamos lá, ó. Se eu trouxer para essa posição de cá, eu estendo. Se eu retornar para o meio, ele não escapa, porque meus escapes estão fechados, né? E aí, se eu movimentar para a posição da direita, aí ele retorna. Fica no meio, e aí de novo ele avança no meio, e a posição da direita ele retorna. Por que que não vazou o ar? Porque aqui as saídas estão, como fala, fechadas. Se eu deixar elas abertas, igual essa aqui, ó, aí o ar vaza. Beleza. Olha lá, se eu fizer isso aqui com as saídas abertas, tanto que ele mostra todas que estão abertas, ó, vai, funciona, funciona. Foi, avançou. Na hora que ele voltar no meio, ele tá bloqueado, não vaza ninguém, né? Porque tá com bloqueio. Se ele vir para cá, ele retorna também, porque aqui deixa vazar direto. E assim funciona. Esses são os tipos comuns de válvulas que a gente tem. E esse é o funcionamento. Agora eu vou abrir para vocês verem um esquema grandão. Se no futuro for alguma SAP, isso aqui é mera coincidência, tá? Que o que eu fico fazendo aqui são as SAPs, né? Então, se um dia for uma SAP, é mera coincidência. Vamos ter esse vídeo Positivo. aqui. Positivo, né, Hilton, Juscelino, Cláudio, positivo, né? Então vamos lá, ó. Como que funciona? Aqui tem vários abertos porque a gente quer que vaze mesmo, que o escape seja fora. Então ele energiza. Se eu mudo essa primeira posição, olha o tanto que ele mudou, tanto de coisa. Então essa primeira aqui eu deixo ela energizada, essa aqui energizada, eu energizo essa primeira. Ele tá com alguma trava esse computador que ele faz devagarzinho isso aqui. Não é nessa velocidade. Nesse primeiro rolete aqui, ó, deixa todo mundo avançado. Esse segundo não faz nada. Esse 3.3 não faz nada. 3.2 não faz nada. Nenhum desses. Ah, é. Esse aqui retornou todo mundo. E porque aqui já tá com pressão. Não é essa que eu quero, não. Vou colocar outra mais simples. Deixa eu verificar essa aqui. Esse outro projeto. Isso aqui não é de... Abre outra mais simples. Aqui tá muito... Pneumática. Não quer abrir nenhum. Tá aqui. Foi de pneumático. O cara quer pneumático, mas... Ah, é aqui. Ah, aqui já tem válvula retentora e tudo mais. Para simular, ele já... Passou no piloto e ele retorna. É, aqui já está com o Fluid Sim, você tem a possibilidade de simular junto o comando. Porque tem um botão 1, ó. Quando ele aperta, ele aciona minha bobina Q1, né? Minha bobina Q1 aciona o Q1 fecha o Q2. Aciona a bobina Q1 fecha o contato, o Q2 vai adiantar. E aí depois, né, vem o meu botão de posição pro S0. Pode que ele vai, depois que ele avança, ele vai fechar o contato e vai retornar. Isso aqui já é a implementação junto com o comando, né? Já está avançado esse aqui. Eu tenho um mais simples, eu não estou encontrando.
Que é tipo esse que a gente foi fazendo, só que ele tá com mais, como fala? Ele tá com mais elementos. Vou pegar uns exemplos aqui do próprio Fluid Sim. O que que tem aqui? Não. Ah, não, aqui é o desenho de cada um. Eu não estou encontrando fácil aqui, mas era esse aqui mesmo. Esse aqui já está tudo com energizado. Tá funcionando. Eu energizei. Avançou todo mundo. Depois, quando der esse primeiro piloto aqui, ó, ele avança. Se ele retornar e retornar esse aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, tá aqui. Ele tá com alimentação direta para cá, ó. Ah, tá vendo que ele deixou alimento. Ah, esse aqui, esqueci de mostrar para vocês o servo pilotado. O que acontece, ó? Tem todo um circuito aqui pneumático para deixar passar para chegar aqui e ele mudar a posição, ó. No caso, eu mudei. Tirar a pressão desse compressor aqui, que ele não vai fazer mais nada. Pronto. Agora ele me respeita. Já que ele não faz mais nada também, né? Tá muito rápido, né? Então aqui, quando abrisse, ó, ele ia pilotar essa válvula ia deixar esse compressor energizar, esse compressor ia pilotar essa válvula aqui, ia ficar aqui esperando, ia pilotar essa também. Aí essa válvula ia para cá, ia deixar o compressor energizar para retorno, ia esperar esse acionamento. Quando se acionasse aqui, mudasse a posição, ele ia estender. Vou colocar aqui uma pressão de 0,3. Beleza. Agora eu energizo, está muito rápido ainda. 0,03. Queria que fosse mais lento um pouco. 0,03 não tem nem força para mudar as posições. O compressor está morto. 0,9. Aí no caso é 3 bar de pressão, é? É, aqui vai aumentando. É, aqui tá por megapascal. Eu consigo colocar. É porque como ela está pilotada, ela tem por exemplo, quanto de pressão ela muda. E aqui o sistema está todo integrado. O que acontece? Esse primeiro botão aqui, ele deixaria tudo ficar avançado, né? Essa é a ideia. Depois, deixa eu voltar aqui. Depois, cada um desses elementos aqui, ó, a gente ia ter a chance de retornar um desses pistões, ó. Esse aqui. Não. Aqui tá esse aqui. Olha lá. Ele retorna. Retornou ninguém, não. É que é tão rápido que não dá nem para ver. Ele era bem mais devagar esse exemplo aqui. Tá. Eu vou fazer um mais bonitinho para a próxima aula, Hilton. Mas ele faz bem devagarzinho isso aqui que ele tá fazendo igual um foguete. É para fazer um por um, aí mostra devagarzinho ele andando. Aqui ele também tá tudo Tranquilo. beleza. Mas a ideia é essa, sabem identificar válvulas, já entenderam como funcionam as vias, entenderam o que faz o atuador. Na aula presencial vai complementando, né? Vocês vão vendo as utilizações. E aqui a gente vai brincando no Fluid Sim também. E depois, se quiserem passar o e-mail de vocês, eu disponibilizo esse instalador aí. Tá beleza. Mas o de fato que interessava era isso. Vocês entenderem sobre as válvulas, os conceitos, saberem identificar, né? 3 duas vias, 5 duas vias, 5 três vias e assim vai. Normalmente aberta, normalmente fechada. Quantidade de posições e o que ela Inclusive, faz de fato. Sim, Hilton. inclusive hoje eu estava conversando com um mecânico lá na empresa que eu trabalho. E Uhum. aí eu falando com ele, né, que eu estava estudando pneumática, e aí falando sobre essas válvulas aí e tal, e ele falando, eu falei com ele, né, que eu vi uma de quatro duas vias. Aí ele falou que lá na empresa lá, a mais usada lá é 5 duas vias. É 5 duas. Igual Porque no lá é vídeo. mais mesmo.
Lá é tudo pneumático. Nossa, é muita coisa pneumático, porque o carrossel que a gente trabalha lá é tudo acionado por pneumático. Aí, o manual mesmo, só 4 pessoas que trabalham, né, na área manual lá para acionar o pistão lá para encher os botijões. Então, aí quando dá a quantidade de quilo de gás, aí ele vai e aciona e sobe sozinho. Então, Muito você vai ter interessante. muito. Agora você vai chegar lá amanhã e já vai saber identificar a grande maioria. É, Bom, é bom ir praticando, né? Verificando, conversando, que você vai ter alguém que trabalha todo dia. Essa questão, para quem for novo, né? É bom que reforça. E aí chega no presencial já tá craque. Certo, senhores? certo. Então, alguma dúvida por hora? Eu não, tudo tranquilo. Fechado. A gente vai ter bastante aula para trabalhar. Vai dar para a gente trabalhar bastante coisa. Os demais também, tudo certo? Cláudio, Juscelino? Não, por enquanto tá tranquilo. Beleza, eu vou postar essa apostila lá na plataforma, na aba biblioteca, escrita apostila sobre válvulas. Aí pedir para vocês darem uma lida também e uma estudada nesse assunto. Tá bom? Beleza, beleza. Obrigado, Fechado Ever. então. Senhores, com Deus, boa semana, mantenha-se estudando aí e até a Eu nossa queria tirar, próxima. Oh, eu queria tirar uma dúvida sim, Cláudio. da nossa SAP. É, Posso falar? pode. Vamos lá. É, aquele dia eu comentei com você, Hum, a SAP ela pode, eu, ela é para mim fazer a ligação ou só para mim descobrir os componentes que pode fazer a ligação? Eu posso já pegar, colocar aqueles componentes lá, que a bomba motor, né? Motobomba. Aí eu tenho que fazer todas as ligações, aí tem um cilindro, ou só pegar o que vai faltar, que é o cilindro, a motobomba, aí tem as válvulas, o cilindro. Eu tenho que fazer só isso. SAP. O primeiro SAP, A primeira? Vamos lá. é isso. Isso Primeiro a aí. gente leu aquele dia, né? O que que ele vai pedir, ó? Faça a correção da lista de materiais que o engenheiro João forneceu, analisando os itens que constam nela. Coloque a quantidade de equipamentos que serão utilizados e, se necessário, modifique. Então, onde que está essa lista? É esse documento aqui, ó, no Excel. Vocês vão marcar a Isso, quantidade de equipamentos que vai ser usado no sistema de vocês. tá aqui o primeiro lá embaixo, lá, essas duas setinhas, esquerdo, motobomba. Aí eu tenho, aí tem embaixo a lista embaixo para mim montar ela, né? Aqui no caso o seu tá do lado aqui embaixo. Não, aqui Eu só não. tenho que pegar, eu tenho Você que não fazer a consegue ligação montar não, dela. Cláudio. Aqui você não consegue montar não. Aqui é só para colocar a quantidade. Você vai preencher Ah, só com um número, entendeu? Eu estou preenchendo aleatoriamente aqui, ó. Na sequência, você vai não colocar um número consigo, aqui e me enviar. eu consigo, eu colei, né? Tipo assim, eu peguei aqui embaixo, o seu tá do lado, mostrando do lado, mas meu computador mostra embaixo. Tipo a motobomba, aí eu coloco. Aí eu peguei a outra, aí eu peguei e fiz a ligação delas todinha no Excel. Ah, não, a gente vai fazer isso no Fluid Sim. E no Fluid Sim eu não consegui. É nesse aqui que nós vamos fazer. Nós ainda vamos ensinar como que mexe nele certinho. Agora que Mas você eu já consegui, conhece as válvulas, a gente vai aliás, eu trabalhar com consegui ele. fazer no no fazer no Fluid Sim. No hidráulico não deu certo. Uhum. Então, de fato, vocês vão ter que montar depois no Fluid Sim, porque no Excel vai ser só sobrepor imagem, né? Você pode pegar aqui, jogar ela aqui e depois vir colocar uma válvula e passar um risco, né, ou alguma coisa, mas não, a ideia não é essa. A ideia é que, de fato, faça montagem para a gente ver funcionando no Fluid Sim, que o Fluid Sim a gente simula, né? A gente vai chegar nessa parte do Fluid Sim. Eu vou mandar um instalador para vocês, para a gente ir praticando. E creio que lá no presencial também, provavelmente vocês vão ver também sobre o Fluid Sim.
Certo, Cláudio? Mas nessa SAP 1 é só preencher aqui a quantidade e enviar esse quantitativo aqui. Beleza? Até terminar de preencher para ninguém achar que eu estou preenchendo certo. Coloquei números aleatórios. Respondi, Cláudio, na SAP 1, atividade 1. Cláudio está comigo? Hilton, Giselene, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Será que ele perdeu o som lá? Achando que saiu, porque Deve ter perdido. Tomara que ele volte. Não, ele tá aqui, ó. Tem um dele aqui ainda. O que ele fala tá aqui. Ô, Cláudio, creio que você tá ouvindo. Ah, saiu de vez agora. Ué, vou ficar aguardando aqui na sala, mas só para encerrar nossa gravação, né? Fazer as mensagens finais aqui. Então, agradecer aí a presença dos senhores, todos que estão vendo esse vídeo gravado, né? Peço que façam a prática leitura da apostila que vai estar na plataforma já anexada. E aqui é justamente esse conceito, né? Ir treinando mais. Dentro do nosso material vai ter também alguns assuntos. Esse aqui já é um extra, né? Que eu achei mais fácil de trabalhar. E vão praticando, vão estudando que isso aí vocês vão ficando cada hora mais safo. E vão vendo o quanto é legal essa área de hidráulica e pneumática. Certinho? Hilton, Juscelina, Beleza. agradeço a presença dos senhores aí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Valeu, com Deus. Obrigado. Com Deus. Tchau, tchau.